Se você acha que o planeta Terra está longe de virar um inferno como Vênus, é melhor repensar. A ciência já está avisando. Estamos repetindo os mesmos passos que transformaram um mundo habitável num caldeirão tóxico. E não, isso não é teoria maluca de apocalipse climático. É dado, é evidência, é o que está rolando agora mesmo, em tempo real. Vênus já teve água, temperatura amena, talvez até nuvens parecidas com as nossas. Hoje, é um planeta com 96% de CO2 na atmosfera, pressão que esmagaria qualquer ser humano e um calor capaz de derreter metal. E o pior, a Terra começou a apresentar os mesmos sintomas. O que aconteceu com Vênus pode estar se repetindo aqui, só que mais rápido. Nesse vídeo, você vai entender por que os cientistas estão tão alarmados, quais são os sinais que já aparecem por aqui e até onde essa história pode nos levar. Não é só sobre clima, é sobre o futuro da vida. Porque, se nada mudar, o caminho da Terra pode terminar no mesmo destino, um planeta onde viver se torna impossível. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga o presente, e principalmente, o futuro. Dá para acreditar que o planeta Vênus já teve um começo parecido com o da Terra? Ele tem quase o mesmo tamanho, massa semelhante e uma composição rochosa que, durante muito tempo, fez os cientistas pensarem: será que Vênus era habitável? Há indícios de que sim, incluindo a possível presença de água líquida. Um cenário bem diferente do forno tóxico que vemos hoje. Era como olhar no espelho e ver a Terra em outro estágio. Mas aí começou uma sequência de pequenos desequilíbrios. Um leve aumento de temperatura fez a água evaporar mais rápido. Com menos umidade, a retenção de calor aumentou, acelerando a liberação de CO2 que estava preso no solo e nas rochas. Resultado: o planeta começou a esquentar sem freio. O efeito estufa, que existe naturalmente, ficou totalmente fora de controle. É o que a ciência chama de efeito estufa descontrolado, um processo onde cada grau a mais gera ainda mais aquecimento. Vênus virou uma estufa gigante, onde a radiação solar entra, mas não consegue sair. O vapor d'água e o dióxido de carbono criaram uma atmosfera densa, sufocante, um verdadeiro pesadelo climático. Um caminho sem volta que transformou o planeta num inferno escaldante. Hoje, quando olhamos para o planeta Vênus, vemos um alerta estampado no céu. Ele é a prova viva de que clima e atmosfera podem colapsar. O que aconteceu com Vênus não foi um raio que caiu do nada. Foi um processo gradual, silencioso e devastador. E é por isso que tantos cientistas dizem que a Terra está no caminho de Vênus. A pergunta agora não é mais se, mas quando. Olhar para a Terra hoje é quase como ver um trailer do que rolou com o planeta Vênus. As temperaturas médias globais estão subindo ano após ano, quebrando recordes que antes levavam décadas para cair. Aqueles dias de 40 graus Celsius que eram raros, agora são comuns em várias partes do mundo. Isso não é só calorzinho de verão, é um sinal claro de que algo maior está acontecendo. E o clima não perdoa quem ignora seus sinais. O CO2 na atmosfera da Terra também anda em níveis absurdos. Desde a Revolução Industrial, esse gás aumentou mais de 50%, e hoje está batendo recordes históricos. É como se estivéssemos empurrando a Terra para uma estufa gigante, sem tampa. Esse acúmulo de gases vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, carros, indústrias, desmatamento. A semelhança com o início do efeito estufa descontrolado em Vênus é assustadora. E tem mais, o derretimento das geleiras está liberando gases presos há milênios no permafrost. São como bombas relógio biológicas que, ao derreterem, soltam metano e mais na atmosfera. Esses gases são ainda mais potentes no aquecimento global, criando ciclos de retroalimentação. Ou seja, quanto mais aquece, mais libera gases, e quanto mais gases, mais aquece. Exatamente o tipo de ciclo vicioso que ferrou Vênus. Esses gatilhos já estão ativados por aqui, e a cada década eles se intensificam. Não é teoria da conspiração, é ciência na prática. O planeta está gritando, e os sintomas são visíveis: incêndios florestais fora de época, ondas de calor em lugares improváveis, colapsos em ecossistemas inteiros. Se continuarmos nesse caminho, o planeta azul pode sim virar um primo distante de Vênus, e não é no bom sentido. Existe um ponto crítico que os cientistas chamam de limiar de estufa. É como se fosse uma linha invisível, cruzou, já era. A Terra entra num processo irreversível de aquecimento, tipo dominó climático. Isso aconteceu com Vênus e pode muito bem acontecer aqui. A diferença entre aquecer 1,5 graus Celsius ou 2 graus Celsius não parece grande, mas, no clima, esse 0,5 é um abismo inteiro. Muita gente confunde o efeito estufa natural, que é até benéfico, com o efeito estufa intensificado pela ação humana.
O natural mantém o planeta quentinho, habitável. Já o causado por humanos transforma a atmosfera num cobertor térmico sufocante. Queimadas, carros, fábricas, tudo isso lança gases que prendem calor. É aí que começa a espiral do caos. Diversos estudos sérios, como os do IPCC e da revista Nature Climate Change, já alertam que, se passarmos dos 2 graus Celsius de aumento, o planeta pode entrar num estado de colapso. As geleiras derretem, o nível do mar sobe, e o clima entra numa montanha-russa sem freio. Os cientistas não falam mais de si, mas de quando isso pode acontecer. E os dados mais recentes não são nada animadores. A Terra ainda funciona porque o sistema climático é resiliente, mas até isso tem limite. O problema é que a maioria das pessoas acha que esse ponto de não retorno é algo distante, coisa de ficção científica. Só que ele pode estar bem mais próximo do que imaginamos. Se não mudarmos o curso agora, a ideia de que a Terra pode virar Vênus deixa de ser hipótese e vira previsão. A atmosfera de Vênus é praticamente um aviso em neon piscando no espaço. Não repitam esse erro. Hoje, ela é composta por 96% de dióxido de carbono, o principal vilão do efeito estufa. Lá em cima, ao invés de nuvens fofas, tem ácido sulfúrico flutuando. Sim, ácido. E a pressão chega a esmagar até sondas espaciais. É literalmente viver dentro de uma panela de pressão infernal. Na Terra, a concentração de CO2 ainda está muito abaixo desse nível, mas a tendência é de alta constante. E a poluição atmosférica vai além. Partículas finas, ozônio em níveis tóxicos, gases industriais, tudo isso afeta não só o clima, mas a saúde humana. Estamos criando um coquetel venenoso que, aos poucos, altera os padrões naturais. O ar que respiramos já mostra sinais de alerta. Se colocarmos as atmosferas lado a lado, Vênus vs Terra, vemos uma diferença gritante, mas também uma curva que pode convergir. A Terra já perdeu parte de sua capacidade natural de resfriamento, e com o aumento das emissões, o tempo de resposta climática fica cada vez mais curto. Enquanto Vênus é um retrato do passado perdido, a Terra pode virar o futuro que ninguém quer ver. A evolução atmosférica dos 2 planetas não é só uma comparação científica, é um espelho. Vênus mostra onde podemos chegar se deixarmos o sistema climático correr solto. A catástrofe climática lá aconteceu sem humanos. Aqui, temos o agravante de acelerar tudo com nosso estilo de vida. Ou a gente muda a rota, ou o espelho vira reflexo. Um dos grandes segredos da Terra está escondido bem debaixo dos nossos pés, as placas tectônicas. Elas não só movimentam continentes, mas ajudam a reciclar o dióxido de carbono da atmosfera. Esse processo faz parte do chamado ciclo silicato-carbonato, uma espécie de ar-condicionado natural do planeta. É isso que mantém o clima estável há milhões de anos. Sem esse ciclo, o CO2 se acumula, e o planeta ferve. Vênus, por outro lado, não tem placas tectônicas ativas. A crosta dele é mais rígida, e isso trava todo o mecanismo de reciclagem de gases. Sem esse respiro geológico, o CO2 ficou preso na atmosfera e foi se acumulando até colapsar o clima. O que poderia ter sido expelido por vulcões e reabsorvido pelo solo ficou suspenso no ar, transformando o planeta num verdadeiro forno de pressão. Um sistema travado em modo destruição. A Terra ainda funciona porque esse motor interno está ligado, mas não é invulnerável. O aquecimento global extremo pode interferir nos processos geodinâmicos. Se a temperatura média subir demais, pode alterar a atividade vulcânica, o equilíbrio entre erosão e sedimentação e até afetar o movimento das placas. Ou seja, a engrenagem pode emperrar, exatamente como aconteceu com Vênus. Se isso acontecer, o caminho para o fim da Terra, como a conhecemos, ganha velocidade. A reciclagem natural de CO2 para, o efeito estufa se amplifica e o ciclo se retroalimenta. O que era um planeta funcional vira um caldeirão sem saída. O planeta Vênus mostra claramente o que pode acontecer quando a natureza perde sua capacidade de equilíbrio. E a Terra já começa a dar sinais de cansaço. Se nada mudar, o futuro da Terra pode parecer roteiro de ficção científica, mas com selo de realidade. Daqui a 100, 500 ou 1000 anos, as consequências da emissão desenfreada de gases podem transformar o planeta num ambiente inóspito. Temperaturas escaldantes, colapsos agrícolas, desertificação em massa. E não precisa esperar tanto, já tem cidade batendo 50 graus Celsius todo verão. Isso é só o começo. O clima já dá sinais de que está perdendo o equilíbrio. Zonas tropicais, por exemplo, podem virar versões reduzidas de Vênus, os chamados mini-Vênus. Lugares onde a vida humana se torna inviável por causa do calor, da umidade e da qualidade do ar. Sem falar nas migrações em massa,
crises hídricas, surtos de doenças. O caos não espera convite para chegar. Imagina um mundo onde ar-condicionado não é luxo, é questão de sobrevivência. Onde o alimento básico custa uma fortuna porque o solo virou areia. O aquecimento global pode afetar até os sistemas de abastecimento elétrico, gerando apagões, colapsos urbanos. E no centro disso tudo, a atmosfera carregada de gases que a gente mesmo lançou. O efeito estufa descontrolado não é teoria, é projeção. Continuar nesse ritmo é brincar de roleta russa com o planeta. Cada ano sem ação é mais um passo rumo ao abismo. O mais doido: a gente tem as ferramentas para evitar tudo isso. Mas sem consciência coletiva, vontade política e pressão social, o tempo joga contra. E Vênus continua lá em cima, olhando pra gente e pensando: boa sorte, meus caros. Apesar de todo o caos que ronda esse cenário, a ciência não largou a toalha. Pelo contrário, há um consenso científico de que ainda dá para frear o pior. O clima global pode ser estabilizado se agirmos com urgência, foco e escala. Não é papo de otimismo barato, é dado real baseado em projeções sólidas. O que falta? Vontade política e pressão da sociedade. Tecnologias já existem para reverter parte do estrago. Captação de carbono direto do ar, reflorestamento em massa, energia solar e eólica, tudo isso é real, testado e funcionando. A questão é acelerar. Trocar combustíveis fósseis por fontes limpas, mudar padrões de consumo e incentivar políticas públicas sustentáveis. Não adianta esperar milagre, o jogo é coletivo. Cada tonelada de CO2 evitada faz diferença. Cada árvore plantada, cada cidade que aposta em mobilidade limpa, cada voto consciente. É nessa soma que mora a saída. Porque, ao contrário de Vênus, a Terra ainda pulsa, respira e reage. Mas ela precisa de ajuda. Agora. O tempo de empurrar com a barriga já passou. A catástrofe climática ainda pode ser evitada, mas a janela está se fechando rápido. Se quisermos evitar que a Terra vire um novo Vênus, temos que agir como civilização, não como consumidores distraídos. A ciência está gritando, mas também apontando caminhos. E a decisão final está nas nossas mãos, não nas estrelas. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A Terra está gritando por socorro, e fingir que não é com a gente só acelera o colapso. O que aconteceu com Vênus não foi um acidente, foi consequência. E se a gente continuar nesse piloto automático, o fim da Terra como conhecemos não é mais ficção, é só questão de tempo. Mas olha só, ainda dá tempo de virar esse jogo. O primeiro passo é informação, o segundo é atitude. E você já começou bem só de chegar até aqui. Agora, bora espalhar essa mensagem. Compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que mudança climática é exagero. A realidade não espera ninguém. Comenta aqui embaixo. Você acha que estamos mesmo no caminho de Vênus? Ou ainda dá para frear essa rota de colisão? Quero saber sua visão, suas dúvidas, suas ideias. Esse canal é um espaço de troca, de consciência e de ação. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho, porque vem muito mais por aí. Informação é poder, e você tá do lado certo dessa batalha.